Bom dia, vamos agora fazer mais esse vídeo. Hoje antes de fazer o vídeo, aliás, eu queria pedir a vocês para se inscreverem, para clicar no sininho aí para ter notificação de novos vídeos, né? E são todos muito bem-vindos. Pediria a todos que enviassem suas ideias, seus pensamentos sobre todas essas questões políticas, de administração pública, de políticas públicas, políticas sociais, e geopolítica, fundamental para a gente estudar, mas sempre contribuindo com dados, fatos, com leituras, com indicação de livros. Esse é o nível que nós queremos botar no canal. Embora eu tenha as minhas próprias convicções, eu tenho dito, não é isso que vai valer nesse canal. Nós vamos buscar mais adiante, fazer entrevistas, fazer debates, vamos estimular o debate que não entre no nível da discussão política no sentido partidário, de quem é o candidato, quem é que não é. Isso já tem muita gente boa fazendo, defendendo A ou B, mas esse canal, a finalidade dele é exatamente colocar em discussão todos os temas que interessam a sociedade brasileira de forma isenta. Ou seja, cada um tem a sua posição, tem o seu ponto de vista, mas sem julgar esse ponto de vista como a verdade absoluta e considerar quem não pensa igual como um inimigo. Não, vamos pensar no máximo como adversário, porque às vezes realmente os pensamentos se conflitam. Mas vamos então no debate, ao debate, para que cada um apresente as suas teses, seus dados, seus saberes, para que possamos ter um debate bastante elevado, de alto nível, né? Então, peço que vocês se inscrevam e coloquem no sininho para as notificações. Hoje eu quero falar de um assunto assim, também um pouco tabu, essa questão de privatização. A privatização é algo totalmente inócuo. Às vezes eles querem colocar o argumento de que o privado é eficiente, o público é ineficiente. Isso já é, na raiz desse argumento, algo completamente fora de senso. Por quê? O privado tem uma função, o privado tem uma característica, ele será sempre um pouco mais ágil nas decisões, nas soluções, mas essas soluções não terão no privado, no capital privado, na administração privada, não terá nunca o viés do interesse público. O privado cuida dos seus próprios interesses. Então vamos ficar bem claro com isso. E a pública, ela obviamente, o interesse é público. A empresa pública não tem que ter aquela conotação do lucro no balanço, ela não tem que ter o lucro do que vende, do que compra, porque ela não é uma empresa privada comercial, uma empresa industrial que visa, antes de tudo, o lucro. Toda empresa privada ela não pode também, por outro lado, ser cobrada por ser uma empresa social. Ela vai procurar mecanismos de autodefesa financeira e econômica. Então, vamos agora falar alguns casos de empresa pública e privada. A Vale do Rio Doce, que antigamente foi fundada para administrar os nossos minerais, né, para participar com uma intensidade grande, para não deixar que as mineradoras estrangeiras tomassem conta de tudo, então ela entrou para tomar conta de uma boa parte dos recursos minerais. E foi uma empresa feita 100% pelo Estado, com toda a sua eficiência. E óbvio, o interesse dela era público, ela não tinha interesse de ser rica, de ser maior ou menor, ela tinha interesse de ter recursos, alavancar os seus recursos para poder melhorar o seu sistema de trabalho, aperfeiçoar tecnologicamente, essa coisa toda, mas ela não tinha que dar lucro, aquele lucro que a gente vê na empresa privada. A empresa privada, ela realmente ela tem que ter lucro, porque senão ela quebra. Esse é o sentido maior. E a gente então não vai pensar na Vale do Rio Doce como uma empresa que tinha que ter. Então virou Vale. Agora, o que aconteceu com a Vale, a empresa Vale? Aconteceu o acidente daquela barragem que estourou. Por que a barragem estourou? Estourou porque quem administra a Vale com viés privado para dar lucro para os acionistas
mas esquece que o maior acionista é o governo, é o Estado, ela não fez o reforço daquelas barragens, que foi avisado. Aquilo ali foi morte anunciada. E, no entanto, não tomaram providência porque ia gastar, e aquilo era gasto perdido, porque tudo que gastasse no reforço da barragem não ia ter uma contrapartida no aumento da produção. Era uma despesa, realmente uma despesa. Então elas não fizeram, deu no que deu. Um acidente, uma catástrofe, né? Porque era privada, não porque era pública, porque enquanto era pública nunca aconteceu isso. Vocês se lembram quando os bueiros estouraram aqui, no Rio de Janeiro principalmente, havia em outros lugares os bueiros explodindo? Por quê? Porque a gente sabe que essas redes internas de gás, né, gás encanado e eletricidade, elas têm aqueles ambientes que são compartilhados muitas vezes. Então os técnicos que eram da antiga empresa, que era estatal, já tinham conhecimento, eram antigos naquilo. Eu me lembro uma vez, ouvindo um comentário de 2 funcionários que estavam saindo, eles comentando que não estavam entendendo por que estavam mandando todo mundo embora, porque o fulano foi embora, Beltrano foi embora, não vai ter quem saiba mexer naquelas plantas ali. Eu ouvi aquilo, eu até entendi mais ou menos, mas não avaliava o que ia acontecer. Não deu outra. Os bueiros começaram a explodir, porque com certeza as providências, os locais, eles não sabiam, porque eles botaram gente nova que não tinha experiência, o conhecimento das redes elétricas e subterrâneas, né? E também de onde que escapava gás, onde que tinha que dar a saída do gás, enfim, e deu no que deu. E assim vai. Vamos olhar os desastres que ocorrem na natureza por falhas nessas empresas. Por quê? Porque elas não investem naquilo que é, por exemplo, segurança. Elas, se não forem cobradas pela sociedade, as empresas privadas não investem em ecologia. Porque isso para elas se não for o seu objeto de produto direto para venda, elas não vão gastar dinheiro com isso. Então, gente, empresa privada é uma coisa, empresa pública é outra. Não vamos misturar a estação. Porque a outra vai ser mais eficiente. Tá, muito bem, vamos admitir que seja. Mas ela vai ser mais eficiente não é para a sociedade, ela vai ser mais eficiente para ganhar dinheiro para os sócios. E os sócios são realmente uma grande minoria, e às vezes poucas pessoas mesmo que dominam essas coisas. Você vê, agora estão querendo privatizar a Eletrobras, isso é um absurdo. É uma empresa que a finalidade dela não é o lucro, é a estratégia. E querem dar para aqueles caras que estão aí no mercado, né? O tal do mercado, como se mercado fosse alguma coisa, porque eles vão ganhar dinheiro. E tem mais, a eletricidade, essa coisa toda é caça-níquel, vai entrar logo. E a gente, se estudar a história econômica do Brasil, olha, eu me lembro na minha época de mais jovem, quando houve o contrato da Light, que ia ser vencido o contrato de 100 anos, em 3 anos teve um sujeito aí, por isso que eu digo, esse canal não vai citar nome, vocês vão ter que buscar. Depois, mais adiante, a gente vai trazer pessoas e tal, aí nós podemos citar um nome ou outro, preferencialmente que a gente não vai atingir a moral de ninguém. Mas houve um cidadão que negociou o governo indenizar o fim do contrato, que ia acabar em 2 anos. E essa empresa fez uma empresa imobiliária com esse dinheiro, né, de especulação em uma porção de setores, ou seja, financiou uma especuladora ela não ia ter, o governo não ia ter que dar nenhum tostão. Não iam dar nenhum tostão para essa retomada da estatização da empresa. E quando entrega a empresa, está tudo sucateado. E a história econômica do Brasil é plena de exemplos em que o Estado investe, cria a companhia, cria as tecnologias e vai aí avançando, e depois vem o privado e compra pronto.
Se você dissesse, não, nós vamos permitir que as empresas invistam em eletricidade e criem uma nova hidrelétrica, uma nova... Até eu poderia dizer, não, é para ajudar o Estado a impulsionar o progresso. Não, elas não vêm investir em coisa nenhuma, é capital vadio, é capital especulativo que entra e ainda usa mecanismos desonestos para que estão lá sendo acobertados pelo Banco Central para ganhar dinheiro em cima do Brasil. A gente sabe que metade do orçamento do Estado vai para o sistema financeiro, que é, em última análise, o que está privatizando. E eu denunciei isso como plano Kissinger, porque ele já dizia que tinha que privatizar tudo, e essa é a lógica, privatizar para tirar o poder da sociedade administrar os seus recursos naturais e eles poderem tomar os recursos naturais, como está acontecendo agora com o pré-sal, que estão simplesmente roubando o nosso pré-sal. São todos ladrões, estão roubando o nosso pré-sal, porque o que está sendo feito é um absurdo. O barril está sendo vendido a preço de água mineral. Pelo amor de Deus, gente. Aí ainda tem gente que acha ótimo privatizar, privado é melhor. Melhor para quem? Me explica, quem é que vai ser melhor? Para quê? Para a gente ter o combustível aumentando, políticas de preço serem destruídas? Porque para o governo ter um domínio da política de preço, da energia, do combustível, daquilo que é vital para as pessoas viverem, ela não pode ficar dependente de mercado. Mercado não existe. Mercado é um grupo de pessoas, especuladores na sua grande maioria, são do capital vadio, que só ganha juro, não ganha mais nada e quer sempre entrar para ganhar e sai quando já não tem que perder. Especulam na bolsa, então tem alguns que fazem isso. Elas compram para aumentar o preço e vendem para diminuir preço e fazem movimentações e quando está lá embaixo elas compram de novo e aí faz a especulação. E quando aqui não dá, eles vão rapidinho para fora. Esse é o capital vadio, ele não veio para produzir nada. E a privatização é o maná que está se dando para o capital vadio. E ainda tem gente que, por ignorância, defende isso. Tenho certeza que não defende achando que está fazendo bem ao Brasil, mas está achando errado, achar que o privado é eficiente, o público não é. E, gente, vamos pensar direitinho. Eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque a minha vida toda eu trabalhei como empresário da pequena e média empresa, né? E óbvio, tive momentos de alta, momentos de baixa, é terrível a vida do pequeno e médio empresário. Participei de associações em defesa da pequena e média empresa e tal, e depois eu conto um pouquinho mais da minha trajetória. Então eu falo tranquilamente, nunca vendi para o Estado, não tenho nada a ver, mas eu sou contra estar na mão da iniciativa privada aquelas atividades que, em verdade, elas são fundamentais para a vida. Água, luz, telefonia, né? Escola, habitação, elas têm que ter forte participação do Estado, em alguns casos ser exclusiva só do Estado. Aliás, eu quero lembrar a todos, das 190 e poucas petroleiras, apenas umas 10 são privadas. Inclusive aquelas que estão comprando pré-sal, que nos compraram aqui, são estatais. É isso que eu acho engraçado. A Light aqui foi privatizada por uma estatal. E aí como é que o estatal que é bom? O estatal de fora que é bom? Isso é complexo de vira-lata, né? O estatal lá fora é bom, aqui é ruim? Que isso, gente? Interesses que estão aí rolando. Aí vem o tal do político, que eu falo sempre, que não é político, é ladrão. Ele está ali financiado para estar ali para fazer a manipulação dessas coisas todas. Então vamos levantar o povo brasileiro para ser mais nacionalista, preocupar com a soberania nacional, porque essas privatizações, elas aniquilam a soberania nacional. Seremos brevemente escravos. Nós vamos chegar um dia que não vamos ter plano de saúde, só vai ter quem tiver empregado, como vai estar desempregado, pede plano de saúde. Não vai ter hospitais, porque eles vão privatizar a saúde, então nós vamos ter, o tal do SUS não vai ter mais, então você não vai ter onde cair morto, literalmente. Não vai ter emprego para todo mundo e, óbvio, vai ter gente passando fome, necessidade, situação aí, porque a Previdência, você que ainda acha que está tudo bom porque você está novinho, mas você vai ter que se aposentar um dia. E a aposentadoria, daqui a 5 anos, se continuar esse ritmo que está aí,
né, de desnacionalização da economia brasileira, de privatizações, essa coisa absurda, a sua aposentadoria daqui a 5 anos vale metade, viu? Se você está ganhando um dinheirinho bom aí na aposentadoria, desiste, porque daqui a 5 anos ele vai valer metade, porque eles não vão aumentar a tua aposentadoria como devia. E a inflação, ela é um ganho para o sistema financeiro, mas ela é uma despesa enorme para quem vive de salário, vive de uma aposentadoria. Então, vamos pensar direitinho nas políticas públicas. E isso nós vamos falar em outros vídeos um pouco mais extensos, né? Mas inclusive citando grandes nomes internacionais da economia, da geopolítica, enfim, para a gente botar o debate em alto nível. Mas não vamos carimbar essas coisas, não. Eu detesto carimbo. Tudo que é privado é eficiente, tudo que é estatal é ruim, tudo que pensa em políticas sociais é comunista. Ah, mas é o mercado que vai mandar. E vamos lembrar, direita é uma ala que pensa para o indivíduo. É a pessoa, é o capitalista, é o sócio, é o rentista. E a esquerda é que pensa, né, para a população. Então você escolhe. Se o teu interesse é defender os teus interesses, né, então você tem que ter essas teorias que são chamadas de direita, porque defendem grupos, defendem o capital, defendem exclusivamente o capital. Porque quem é capitalista é de esquerda. Isso aí ninguém fala. Pensa que capitalista, esse é outro erro da esquerda. Achar que todo capitalista é de direita. O capitalista inteligente, ele sabe que ele depende de uma sociedade com dinheiro para ele poder ganhar dinheiro. Porque sem mercado interno, que é um patrimônio nacional, ele não sobrevive. Então todo capitalista inteligente vai para a esquerda para defender seu interesse. Ou seja, ele quer uma sociedade ativa, altiva, uma sociedade que produza, que dê emprego, que gere muito emprego, e ele, obviamente, quer defender o capitalismo. Capitalismo sem povo é um capitalismo falido. Ele acaba na mão exatamente dos grandes poderes oligopolistas, monopolistas, e o monopsônio, que também acontece muito, e depois nós vamos ter um vídeo sobre isso. Monopsônio é quando você tem um único comprador, poucos compradores. E aí se formam os cartéis, né? E eu já falei aqui no livro Ditadura dos Cartéis que vocês iam entender isso plenamente. E quem lê esse livro não vai falar em corrupção atual na Petrobras, porque a Petrobras sempre foi vítima da corrupção, sempre teve gente lá querendo ganhar dinheiro, e esse que fez o livro, Kurt Mirov, ele sofreu dentro da Petrobras que uma grande empresa elétrica concorrente dele, que fazia compressores, conseguiu fazer o edital de licitação que só faltava dizer que o equipamento para ganhar ali naquela licitação tinha que ter a logomarca da empresa, porque o resto era tudo, só tinha naquela empresa. E ele quebrou a empresa dele de compressores, muito boa, tinha um certo tempo de fornecimento desses compressores para a Petrobras, e ele fez o livro, A Ditadura dos Cartéis. É mais um livro, eu não tenho esse livro, que eu emprestei o meu, e a quem eu emprestei uma figura muito legal, muito importante, um político que eu conhecia desde a Constituinte, do mais alto nível de honestidade, de seriedade, de luta pelo interesse nacional. E ele me pediu o livro emprestado, eu emprestei para ele, mas só que ele não me devolveu, e eu também não vou ficar cobrando o livro, porque eu vou tentar achar esse livro num sebo aí qualquer, na estante virtual, né? E que eu preciso dele até para mostrar para vocês. Chama-se A Ditadura dos Cartéis, e o escritor é o Kurt Mirov, que foi um empresário que era o dono da fábrica que quebrou, né? Então leiam esse livro, que é muito interessante. Mas, minha gente, eu também eu quero evitar de fazer vídeo longo, mas a gente vai se empolgando, essa conversa é muito séria, é uma conversa que nos interessa a todos, porque estamos falando da nossa nação, do nosso povo, e eu não tenho nenhum plano de morar fora do Brasil. Eu não acho que o Brasil é pior que coisa nenhuma, pelo contrário, o Brasil é uma grande nação. Infelizmente, a nossa raiz escravocrata, né,
Isso é muito bem relatado por Gessé Souza. Depois eu vou aqui também mostrar os livros dele, que são fabulosos. Ele esmiuça esse sentimento social. Ele é um sociólogo de mão cheia, né? Em que ele mostra a Casa Grande e a senzala, né? Nós temos a mentalidade da escravidão até hoje. Em verdade, a escravidão se reflete na forma das relações de trabalho, e a gente, por isso, tem um pensamento muito colonizado, né? Então vamos abandonar esse pensamento, vamos ter aquela coisa de aquele sangue, ó, eu sou brasileiro, com muita honra, eu quero lutar pelo Brasil e pela soberania nacional. É o primeiro valor que nos segura todos juntos. É o valor soberania nacional é o valor que nos une no mesmo barco, no mesmo princípio, ainda que tenhamos ideias diferentes, pontualmente, setorialmente, enfim. Vamos pensar direitinho, vamos ser brasileiros todos, a gente vai transformar, vamos fazer cada um a sua parte, né? Vamos fazer como a Andorinha, que ia com seu biquinho botar água, ia pingar um biquinho no incêndio da floresta, e perguntaram para ela, né? Pô, para que você está fazendo isso? Porque isso aí é uma besteira, você não vai apagar incêndio nenhum. E a Andorinha simplesmente respondeu, eu estou fazendo a minha parte. Então, vamos fazer, eu estou fazendo a minha parte aqui, que é esse vídeo para vocês, para suscitar essas discussões, vou levar conhecimento, vou levar livros, vou levar debate, espero um dia que o canal esteja mais consolidado, que a gente faça entrevistas de alto nível com pessoas do Brasil e de todo o mundo, e que eu tenho condição de fazer, para a gente levar conhecimento, e não esse que a grande mídia coloca, que nos aliena a todos. Isso não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, qualquer lugar tem isso também. Só que aqui nós temos um monopólio, e isso é muito ruim, são poucos que dominam a informação. E aí você também é influenciado por isso, mas aprenda a expandir esses conhecimentos, mas sem carimbos, sem preconceitos. Procure escutar, estudar, ler, etc., para que quando você argumentar qualquer coisa, você ter conhecimento do que está argumentando. Então, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, compartilhem, se inscrevam, coloquem aí no sininho para que seja notificado de novos vídeos. Pretendemos desenvolver bastante isso e trazer conhecimento de economia, de geopolítica, de sociologia, de história, né, para que esses dados sejam enriquecedores para o conhecimento de todos, no sentido da necessidade de maior fraternidade na nossa sociedade. Vamos parar de nos ofender uns aos outros, simplesmente porque pensamos diferente. Então, o respeito às diferenças é uma base civilizatória impressionante. O respeito ao que o outro pensa. Se ele pensa daquele jeito, vou tentar mostrar argumentos, e também vou ouvir os argumentos dele, porque a gente não é dono de todo o conhecimento. A gente tem sempre o que aprender uns com os outros. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.